Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, do nosso canal aqui, eh, Jornada do RH, né, para você aprender na prática vários processos e rotinas do Recursos Humanos, né? Eh, eu sou Nayara Sanches, já vou logo me apresentar. Eu sou especialista de RH e eu tô aqui para te mentorar na sua carreira e te fazer ser valorizada e bem remunerada na área ou bem remunerado, né? Hoje no RH a gente tem, todo mundo está aí trabalhando com recursos humanos, não é mesmo? E aí é isso, gente. Com esse programa, não deixe de seguir, curtir, mandar para todo mundo, porque ele vai ser seu guia na jornada, né? Dentro do RH, para você dominar todo o RH na prática e crescer aí na sua carreira. E eu estou aqui com você para facilitar a sua vida, né, para tornar esse processo aí mais leve, mais prazeroso e de crescimento, de resultados positivos. E o tema de hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito importante para você que está no RH, que você que está começando, ou você que já está no RH e ainda não implantou esse processo na sua empresa, né? Que é o onboard, né? A gente está falando de um onboard de sucesso, né? Onde a gente integra novos colaboradores na jornada da empresa, né? Então aqui a gente vai explicar para vocês como que vocês fazem isso de uma forma básica, simples, né? Sem muita complexidade, sem muito segredo. Então eu vou te ensinar, eu vou dar algumas dicas básicas aí para você já começar a implantar na sua empresa e já se destacar e se tornar relevante aí na empresa que você está, né? E o que que é o conteúdo vai trazer, né? Você precisa, né? A gente precisa de entender o que que um novo colaborador, né, sente no primeiro dia. Você já começou numa nova empresa e você sabe do que eu estou falando, né? A gente sente uma grande ansiedade, né? É um novo, né? Um mundo desconhecido. São muitas coisas, né, que esse novo colaborador está aprendendo, né? E a gente fazendo isso de uma forma mais empática, mais próxima, né, apresentando tudo que a gente puder sobre a empresa, cultura, a gente consegue reduzir essa rotatividade inicial, né, que essas pessoas vão estar mais engajadas, né, elas vão se sentir acolhidas, a gente aumenta a produtividade, né. E se você busca essas estratégias, né, para engajar as pessoas, manter talentos, né, porque eles podem estar nesse meio também, né, e garantir o sucesso dessas pessoas na empresa, no time, com os líderes, enfim, o sucesso de performance, o sucesso da jornada da vida dessas pessoas, né, porque ninguém quer entrar numa empresa e sair rápido, né, todo mundo quer entrar para ficar. Então, essa aula é para você, né? Fica comigo até o final, assiste tudinho, que você vai aprender aqui como que faz, tá? Aqui é uma das aulas, a gente tem várias aulas aí, então não deixe de curtir, seguir o canal, que você vai ver muita coisa legal. E aí, gente, eu falo que o onboard, né, um onboard ou integração, né? Você pode usar qualquer um dos termos, tanto um quanto o outro, né? Eu sempre usei integração básica, para falar desse processo que eu vou falar, que eu vou ensinar hoje. O onboard, ele é um processo mais amplo, né? Ele também fala da integração, né? Mas ele é um processo um pouco maior do que a integração básica. Mas você também pode chamar ele de onboard básico, né? Se você quer trazer um nome aí mais diferente aí, né? Mas não tem problema nenhum você usar integração básica, né? De novos colaboradores. E aí a integração, gente, ela é muito mais do que a assinatura do contrato, preencher um papel, ela não é um processo burocrático só, né? Ele é um processo estratégico que você deve estruturar antes, né, de efetivamente implantar na sua empresa, né? Porque o objetivo maior é acolher o novo colaborador, né? E, no primeiro momento, trazer essa familiarização na cultura da empresa que ele está entrando. Como eu falei, não é uma fase, não é um momento muito fácil, né, para aquela pessoa que está chegando, não conhece ninguém.
Então, é um momento que ela começa a conhecer a cultura da empresa, seus valores, os objetivos, as ferramentas de trabalho. Ali ele já começa a se sentir parte do time, então é muito bom preparar essas lideranças para que o time, né, para aquela equipe que aquele novo colaborador vai fazer parte, o líder anuncie, comunique, receba também, né, além do próprio papel do RH, é importante o líder também entender que ele tem um papel crucial e essencial nesse processo, né? Porque quando esse novo colaborador se adapta rápido, mais rápido, ele produz mais rápido, né? Ele consegue ali se familiarizando com tudo, ele consegue entregar os resultados e a atividade dele mais rápido, né? Então, um onboard bem feito, uma integração bem feita é a base para reter os talentos, reter as pessoas, né? Porque é o primeiro passo, né? É o primeiro contato desse colaborador dentro de uma organização. Então eu brinco que a integração, ela é a assinatura do casamento mesmo, né? A gente lê no recrutamento e seleção que também faz parte da integração. É como se a gente está falando do processo seletivo, de uma boas-vindas já, sabe? Ali a gente já está dizendo como que é a empresa, né? Esse processo seletivo já é uma apresentação prévia da empresa, né? Então, se você for pensar, a integração já começa ali, né? Porque a gente já está comunicando para fora, né? É o employer brand. Então, o processo seletivo é a propaganda, né? Da empresa. E aí, quando a gente vai falar da integração, ela tem que condizer com tudo que você está fazendo ali no processo seletivo, e tudo tem que estar claro, para que aquela pessoa não se frustre, né? Então, o primeiro contato é no recrutamento, né? Processo seletivo, mas o primeiro contato real é quando ele começa a integrar, né? E quando você olha para o processo de integração da sua empresa, você já começa a dar uma evidência para o recursos humanos, né? Porque ele está fazendo um programa, ele é um programa básico, mas é muito essencial, né, para um processo de gestão de pessoas como um todo, né? E aí, tem uma outra coisa importante, né? Que existe a integração básica, né? Que é essa que eu falei, né? Que é o primeiro dia, até 1, 2 dias, mas existe o processo de onboarding todo, né? Que aí a gente vai falar em outros conteúdos como fazer, né? Mas aqui a gente vai dar a dica do primeiro passo mesmo, né? Porque o onboard no geral, o onboard no geral, é ele não é só o primeiro dia, né? Eles são várias etapas que você faz durante um período de tempo, tá? E aí, o que que acontece? O onboard não pode ser uma tarefa burocrática. Claro que ele tem que ter uma rotina, né, para ser feita, mas ele não pode ser algo sem acompanhamento, né? Não adianta você criar um processo de onboard e depois não fazer mais nada, sabe? É, então, então é importante que você faça esse processo de integração e depois crie programas para continuar esse acompanhamento, né? Não pode ser só documentação, né? Porque realmente dentro do processo de onboard, a gente também tem, por exemplo, o procedimento de avaliação do período de experiência, né? Então, por isso que eu falo que ele não pode ser algo assim, tão burocrático assim, né? É, Aí eu falo que quando você ignora esse onboard estruturado, é casar já com papel de divórcio, né? Quando você faz as coisas assim dessa forma, sem o alicerce, né? Sem um processo estruturado, pelo menos com a integração básica, a chance de não manter aquela pessoa é grande, né? E desengajar pessoas que você às vezes custou para achar no processo seletivo, e isso impede o RH, né, de alcançar o potencial, né, alcançar a visibilidade, né, você, né, que está dentro do RH profissional, que você precisa de alcançar, né, dentro do recursos humanos. Então,
é muito importante, né, que quando você domina esse processo, né, e tem outra coisa interessante nesse processo de onboard, é que quando você nunca fez, ele é uma forma também de você como que fala? Você, você se aprimorar no processo de apresentações e comunicação. Eu já falei isso em outro lugar, tá? Em outra aula. E o que acontece? Ele é uma ótima oportunidade para você desenvolver sua habilidade de comunicação, sua habilidade de como se portar, né, dentro né, na comunicação, né, no primeiro contato com as pessoas. E além disso, não é só a comunicação de uma apresentação, é também da forma como você conversa com as pessoas, né, como você se posiciona, né? E ele vai fazer realmente você desenvolver essa competência. Então, é importante que vocês aprendam ele, né? E pratiquem, né? De uma forma bem, como que fala? Treinem isso, né? Porque vai ajudar demais vocês a crescerem dentro da carreira de vocês. Então, antes de seguir, né, eu coloco esse ponto aí importante para que vocês desenvolvam, né, e não deixem de utilizá-lo ele não só como uma ferramenta, né, de processo de gestão de pessoas, mas também utilizem ele como uma forma de desenvolvimento pessoal, né, e profissional, né. E aí é isso, vamos seguir aqui para o próximo passo. Ok. E aí, gente, que a importância, né, dos benefícios do tema. Eu falei sobre, né, essa questão da competência, de você se desenvolver, né, como que é uma oportunidade de ouro. Além disso, você vai demonstrar valor. Uma coisa muito importante, outro benefício é que você cria esse programa, né, eu vou contar mais rapidamente depois. Eu também tenho um padrão de integração básica, que você segue modelo e preenche de acordo com a sua empresa, né? Se você quiser, eu disponibilizo, né? Quem quiser, comenta aqui embaixo. Quero o modelo de integração, né? Do treinamento de integração que a gente chama, né? Eu mando para você. E aí, gente, o que que acontece? Então, eu falei sobre o benefício, né? De você melhorar sua comunicação, mas ele também, quando você faz isso de uma forma estruturada, no sentido de que você cria esse treinamento, esse programa, né? Principalmente do primeiro dia, você melhora também o clima organizacional, né? Porque as pessoas elas entram mais seguras na empresa. Você já vai inicialmente fortalecer a cultura, né, da empresa, né? Você faça isso e apresente para a liderança, mostre, tire foto, registre esse processo, né, para as pessoas, para você depois mostrar isso para a empresa como um todo, né, em algum canal de comunicação que você tenha. Outra dica importante também, registre com foto, mas registre também com lista de presença, para você ter comprovação de que foi feita essa integração. Em algumas empresas, né, a integração ela é tão importante que ela é um documento exigido por outras empresas. Por exemplo, se você é uma empresa que existe um processo de uma mobilização, as empresas que estão te recebendo lá para você fazer algum tipo de serviço, vai pedir a comprovação da integração que você faz na sua empresa, porque nessa integração ela precisa de ter algumas informações padrões, né? Então, sim, você vai falar da história, cultura, regras, mas algumas empresas que exigem normas de segurança, a segurança do trabalho também é um momento que ela apresenta ali tudo que é relacionado às NRs, né, às normas de segurança. Então, acaba que vira uma obrigação para esse tipo de empresa, né? Eu vou te falar que eu trabalhei em empresas
tipo também, né, dentre muitas outras, e, é, essas empresas não tinham integração. E eu, jovem ali, começando, tive que aprender a integrar, fazer processo de integração, criar treinamentos de integração do zero, sem nem saber como fazer. Aí eu criei um padrão para que facilitasse a minha vida acabou facilitando a vida de quem chegava depois, né? Porque quando você cria uma vez, depois você vai só aprimorando aquele modelo ali, vai adaptando com as mudanças que existem na empresa, mas você já tem um padrão ali que facilita toda vez que você vai fazer, você utiliza, né? E aí, o que acontece? O, o, o processo de integração, né, básico, o onboard básico, ele, já falei, ele vai reduzir a rotatividade, né? Porque você vai fazer um processo de acompanhamento desse colaborador, né? Quando você evolui ele para um processo maior, de mais tempo, né, facilita demais. Já falei, aumenta a produtividade, porque as pessoas que acabam chegando e já se sentindo em casa, né, fez o contrato de casamento ali, já entrou em casa e viu que aquela pessoa ali vai ter uma boa relação, né, vai ser bom, né, aquela jornada ali, né, ela tende a produzir mais, né, ser mais feliz, né, e tal. O processo de integração, a gente fala do ciclo de gestão de pessoas, né, ele é uma das fases da jornada do colaborador também, né? Então, a gente fala que eu falei lá no início, né? Atração, seleção e a integração. Então, a gente fala do ciclo de gestão de pessoas, a integração, ela faz parte desse ciclo, né? Então, a gente fala que essa experiência do cliente interno, ela precisa de ser positiva, e a integração é um dos processos cruciais para que aconteça isso, né? Reduza a rotatividade, aumente a produtividade, fortaleça a cultura da empresa, né? Então, ele é um processo muito, muito, muito importante para a jornada do colaborador. Aí você vai me perguntar assim, nossa, a minha empresa é muito pequena, né? Como muitas das vezes em todos os processos de RH me perguntam, né? Como que eu preciso fazer um onboard? Precisa de fazer um onboard. Assim, é uma decisão sua, né? Como um profissional que quer crescer ou não, né? Enfim, uma empresa, se você tem uma empresa pequena, às vezes é uma oportunidade para você conseguir criar algo menos complexo, né? Dentro da sua necessidade. Já começar a treinar, a fazer esse treinamento ali, para que quando você, às vezes, ocupa uma posição de maior complexidade, uma empresa, às vezes, maior, que exija, né, um processo mais robusto, talvez, você já aprendeu a fazer um e-mail de boas-vindas, já sabe o que é um e-mail de boas-vindas, né, gente? É uma coisa simples que você pode usar no dia a dia. Já pode criar um kit de boas-vindas se sua empresa tem algum orçamento, mas, gente, kit de boas-vindas é algo simples, pode ser um bombom. Olha como é que a pessoa vai se sentir bem, né? Tem muitas empresas, eu usei muito talento, né? Então faz um cardzinho, imprime e cola lá. Seja bem-vindo, você é um talento que recebemos, enfim, já é uma ação, né, até de endomarketing também, que pode fazer uma grande diferença, e a sua empresa não precisa de ser uma grande empresa. O que importa é a intenção que você está colocando naquilo, né? De cuidado, de, é, de acolhimento, né? De receptividade, de várias coisas ali que vão fazer a pessoa se sentir bem, né? E aí são pequenas ações que geram grandes impactos, né? E outra coisa, uma coisa muito importante, né? Que eu até falei num outro conteúdo, que existe uma matriz, né, de esforço, que é importante nas ações que você cria, é criar ações que têm grande impacto com pouco esforço em todos os sentidos, orçamentários, de investimentos, né? E essa é uma ação que tem um impacto relevante, né? E que às vezes tem um investimento baixo, um esforço menor, né? E aí,
Outra questão, né, que muitas das vezes eu já vejo, assim, né, as pessoas me questionando, que às vezes a integração não dá resultado, né? E aí seja o momento de você revisar o seu processo. Talvez se você já faz integração há mais tempo, então você vai ter que melhorar o seu processo, revisitar a sua apresentação e talvez implementar algum outro tipo de projeto dentro da integração, né? E utilizar os 4 Cs, né, do processo de onboarding. Não sei se vocês conhecem, é uma dica legal, que são a conformidade, então, é, todas as regras, documentações, políticas, aquilo tem que estar muito claro para as pessoas que estão entrando, né? Então, é importante você, às vezes, unificar isso num lugar só, né? Às vezes, né, a gente tem os códigos de conduta, a gente cria código de conduta, que ali vai estar tudo certinho em relação às regras. A gente cria também as políticas de recursos humanos, né? As políticas em relação a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desempenho, carreira, tudo que a pessoa precisa saber, né, sobre os processos de gestão de pessoas, né? Então, se você tem isso já documentado, é um momento importante para você já apresentar, né? É clarificação da função, então, por isso que é importante ter a descrição de cargo já feita, porque quando a pessoa chega, o que está descrito, ele tem que condizer com a função que ela vai fazer. Se não tem descrição de cargo feita, quem tem que fazer essa clarificação é o líder. É claro que você vai fazer isso durante o processo seletivo, quando você alinha, olha só como que é tudo conectado, né? Então, quando você alinha isso com o líder, e isso fica claro tanto para você que é recrutador, quanto para a liderança, quanto para a pessoa que está entrando, e não tem divergência de função, né, de efetivamente o que ela vai fazer, quando ela chega, isso é só clarificado, né? Porque outra coisa que eu falo também, a gente é míope. Quando a gente chega numa empresa, a gente não sabe nada, absolutamente nada. Mesmo que você seja um especialista na área, a gente não está sabendo nada, porque os processos são novos, as ferramentas são novas, é tudo diferente. Então, ela tendo clarificado a função e, posteriormente, o líder clarificar e estar, né, bem ao lado desse novo colaborador para explicar o que ele vai fazer, é muito importante, né? A cultura, né, ela precisa de estar bem apresentada, né? E a cultura, gente, ela é definida pelos valores, comportamentos, hábitos, tudo que a empresa faz no dia a dia, né? É relacionado à cultura. Mas, no primeiro dia, é muito importante que isso seja apresentado de uma forma bem institucional, né, nesse treinamento de integração, em que você vai apresentar a história da empresa, o que que ela faz, né? Essa empresa tem vários negócios ali, quais são esses negócios, o objetivo dela existir, missão, visão, valores, é, os produtos, se tiver, né, produtos e serviços, é importante explicar, né, o que que essa empresa faz de uma forma bem institucional, numa apresentação. Que mais? Vídeos institucionais se existem na sua empresa, né? Se você conseguir fazer uma gravação do dono da empresa, dando boas-vindas, né? Dando, né, boas-vindas explicando o que que é a empresa. Enfim, também é muito interessante de fazer, né? Que às vezes, hoje em dia, a gente, com poucos recursos, a gente já consegue fazer isso, né? Às vezes, eu falo que quando a empresa é pequena, é até mais fácil, porque o dono ele está mais próximo de você. Então, às vezes, ele vai topar, né? Fazer uma gravação de um vídeo, né? Coloca ali a câmera posicionada num lugar que não vai travar ali, e ele faz um vídeo. Ou, se ele é uma empresa menor, às vezes ele topa ir lá no dia que você vai receber uma nova pessoa, né? E tal. Um ponto importante que eu faço, né? Que tem a ver até com o ponto C, com o C, que é conexão, que são os relacionamentos, fazer um tour com a pessoa que chegou pela empresa, né? Então, a pessoa chegou, você dá uma volta ali, apresenta ela para os setores, né? Vá até a sala do dono, né? Do responsável pela empresa, para apresentar essa pessoa pro dono, né? Enfim, para saber quem que é. Eu acho que é uma ação muito legal. Então, esses 4 Cs aí, eles são
pontos para você não esquecer para quando você for criar sua integração você fazer. Então, é a conformidade, são as regras, né, documentos, tudo registrado. Clarificação, gente, não precisa de nada complexo. Se você não tem como fazer, né, um material que imprima, não tem um marketing, faz online, faz por link, né, faz através de links compartilhados, né, claro que dentro da segurança ali, né, é, dá para fazer muita coisa que não precisa de ser complexa, né? É, enfim, com o tempo, né, a gente vai adquirindo os materiais, vocês vão me acompanhando aí, que eu consigo dar muita coisa para vocês aí, para poder implementar. E aí você fala que você às vezes não tem tempo, né, para fazer o onboard, né? Mas ele te poupa um tempo, porque depois que você cria, né, no primeiro momento pode parecer um pouco mais trabalhoso, mas depois que você cria, ele te dá resultados futuros, né? Ele te dá um resultado lá na frente que você vai reduzir em outras coisas, né? Então as pessoas permanecem mais tempo, então você vai ganhar muito com o onboard, né? E eu não falo só a questão do ganhar por causa de outra atividade, mas essa estruturação, né, vai te dar uma evidência muito importante como um profissional de RH. Então, gaste um tempo nisso para você colher os frutos depois, né? E aí, gente, um jeito, né, errado que eu falo, né, que você não deve fazer o onboard como eu falei, fazer esse momento um momento só burocrático, né? Quer dizer, ir lá fazer um proforma ali, e apresentar e pronto, né? Realmente se preocupar efetivamente com a jornada desse novo colaborador. Outra coisa que é interessante em relação aos processos de onboard, né? Se você é sozinho, não tem jeito, você vai fazer isso é, de uma forma, não tem jeito, né? Você que vai ter que fazer. Mas se tiver mais gente, faça uma rotatividade de quem apresenta esse onboard, né? Importante também nesse onboard fazer dinâmicas de apresentação, né? É, no dia, né? Peça para eles se apresentarem, né? Peça para eles falarem das expectativas, né? Se for mais pessoas, né? Lógico, né? Se for uma ou duas, até você pode fazer, mas com mais gente é melhor nesse sentido, né? E aí, outra coisa importantíssima é que junto ao processo de integração, precisa de criar os processos de avaliação do período de experiência, né? Que são os processos de adaptabilidade, né? Aí em um outro conteúdo, eu vou ensinar vocês a fazer, como que estrutura isso, né, como monitora, né, que a gente fala que são os 3 meses, então, dentro dos 3 meses, eu costumo fazer uma avaliação só, né, do período de experiência, tanto com o líder quanto o liderado, tá? E aí é isso. O processo de integração, de onboard, integração básica, ele é um processo contínuo, não pode parar de fazer, né? E ele começa antes do primeiro dia e ele se estende. Aí eu estou ensinando a fazer um processo de integração básica. Então, ele se estende durante o tempo de 3 meses, mas você pode fazer isso durante até mais tempo, tá? Mas não precisa de se preocupar com isso agora. O importante agora é fazer o processo como é que fala? Básico. Primeiro começa, depois melhora, né? E é isso. É, você cria, né, esse processo de integração, né, ou integração básica. Dicas importantes aqui que eu vou dar no finalzinho é que você faça o pré-onboard de integração. Você faz esse pré-onboard de integração, né? E aí, esse e-mail de boas-vindas, né? Você começa ele antes do primeiro dia, essa é uma dica legal, que no e-mail você já envia. Prepara o ambiente de trabalho, né? Deixa os equipamentos todos já prontos, né? Para aquela pessoa, na mesa dela. Já faz o kitzinho de boas-vindas ali. Então, no primeiro dia já deixa em cima da mesa, né? Isso é bem legal, né?
E aí, no primeiro dia, você já recebe essa pessoa e já faz essa apresentação que eu falei sobre a empresa, né? Baseia o programa nos 4 T's, né? E tem o programa de apadrinhamento também, que ele é um programa muito legal de fazer, né? Você vai escolher uma pessoa do time em que ele vai entrar, né? E essa pessoa é responsável por acompanhar esse colaborador, né? Então, o processo de avaliação, né? Você envolve também essa pessoa para ver se está dando certo. Esse processo de apadrinhamento também vale uma aula para explicar como que ele funciona, né? Mas é uma dica aí para vocês usarem, né? Não deixem de acompanhar, pelo menos nos 3 primeiros meses, esse novo colaborador, né? E no final, gente, não deixe de mensurar também, né? Você vai conseguir verificar os resultados disso quando você mensura, né? Utilizando, né? Fazendo a integração básica, fazendo o processo de avaliação do período de experiência, que aí você vai ter o feedback do seu líder, né? Se está dando certo, se não está. Fazendo também, verificando os indicadores de taxa de rotatividade, de turnover, né? Então, você vai verificar eles nos 3 primeiros meses, verificar se está, né, se está aumentando, se está diminuindo, como que está, que isso também vai te trazer uma visibilidade, vai te mostrar como, né, o seu processo, é um indicador aí para ver se está dando certo, né? E aí, utilizando, né, essas dicas, né, mas principalmente não deixe de, no primeiro passo, fazer a sua integração básica baseado nesses 4 pilares: a conformidade, a clarificação, a cultura e a conexão, né? Mas mais importante do que, né, os 4 Cs, né, eles são um norte aí, é sentar e fazer a apresentação do seu treinamento de integração básica, né? Então, cria lá, né, nesse passo a passo que eu expliquei, né? Eu vou colocar na legenda também direitinho, né, quais são todos os slides que você precisa de colocar no seu treinamento de integração e já começa a usar ele. Esse é o primeiro exercício que eu te falo para você já começar a apresentar, a aplicar o processo de integração e onboard básico dentro da sua empresa. Vai fazer muita diferença, né? Você vai ver que é um processo que não é tão complexo assim para você conseguir aplicar na sua empresa, tá bom? Ó, espero que esse conteúdo tenha te ajudado aí, tenha trazido mais informações, né? Mais conteúdo aí para você crescer no RH, para você se sentir não, né? Conseguir ser valorizado e, consequentemente, bem remunerado na área. Me segue, continue aqui vendo minhas aulas. Toda semana eu tenho um conteúdo novo para você. Eu estou com você para você crescer. Estou crescendo junto com vocês, tá bom? Muito obrigada, grande abraço, até a próxima. Tchau.